O que são os marcos do desenvolvimento infantil? E por que todo professor deveria conhecê-los? Você já observou uma criança da sua turma e ficou pensando: será que isso faz parte do desenvolvimento dela? Ou será que merece um olhar mais atento? Essa é uma dúvida muito comum na educação infantil. E a verdade é que existe um recurso que pode ajudar muito o professor a responder essa pergunta: os marcos do desenvolvimento infantil. Hoje eu quero explicar de forma simples o que são esses marcos, por que eles são importantes para nós professores, onde encontrar informações confiáveis e como agir quando alguma coisa chama a nossa atenção. Olá! Eu sou a professora Letícia Bonatini, criadora da Gira Educa. Aqui você encontra conteúdos sobre educação infantil, alfabetização, os anos iniciais, desenvolvimento infantil, sempre pensando em como transformar teoria em prática. Se esse é o tipo de conteúdo que você procura, aproveite para se inscrever no canal. Agora, vamos começar! O que são os marcos do desenvolvimento? Quando ouvimos a expressão marcos do desenvolvimento, parece que estamos falando de uma lista de tarefas que toda criança precisa cumprir. Mas não é isso. Os marcos do desenvolvimento são referências. Eles mostram habilidades que costumam surgir ao longo da infância e ajudam a acompanhar como a criança está se desenvolvendo. E tem uma ideia que eu considero muito importante. Os marcos não existem para comparar crianças. Eles existem para orientar o nosso olhar. Cada criança continua tendo seu ritmo, mas conhecer essas referências ajuda o professor a perceber quando uma habilidade está surgindo como esperado e quando vale a pena acompanhar aquela criança com um pouco mais de atenção. Por que o professor precisa conhecer os marcos do desenvolvimento? Muita gente pensa que esse é um assunto apenas para médicos ou outros profissionais da saúde, como psicólogos e terapeutas. Mas eu penso diferente. O professor passa muitas horas por dia com a criança. Nós observamos como ela brinca, como se comunica, como participa das atividades e como se relaciona com os colegas. E é justamente essa convivência diária que faz do professor alguém tão importante no acompanhamento do desenvolvimento infantil. Vou dar um exemplo. Imagine que durante a roda de conversa você pergunta: o que vocês fizeram no final de semana? Uma criança conta a história inteira, outra responde apenas: brinquei. Isso não significa que exista um problema, mas já é uma informação importante. Assim como observar uma criança recortando, desenhando, brincando ou resolvendo pequenos desafios. São essas observações do dia a dia que ajudam o professor a conhecer melhor cada aluno. E onde encontrar informações confiáveis? Talvez você esteja pensando: tudo bem, Letícia, mas onde eu encontro essas informações? Hoje existe muito conteúdo sobre desenvolvimento infantil na internet, mas nem tudo tem embasamento científico. Por isso, eu quero mostrar algumas referências que considero muito confiáveis. A primeira delas é a caderneta da criança. Muita gente conhece esse material apenas por causa das vacinas, mas ela também apresenta marcos importantes do desenvolvimento infantil, organizados por faixa etária. É um material gratuito, publicado pelo Ministério da Saúde
e vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link para vocês acessarem a caderneta da criança. Outra referência importante é a BNCC. Ela não apresenta uma lista de marcos do desenvolvimento, mas traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Ela nos ajuda a pensar em quais experiências devemos garantir para todas as crianças. E outra fonte que eu gosto bastante é o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles publicam materiais muito interessantes sobre desenvolvimento infantil, linguagem, comportamento e sinais que merecem atenção. Sempre que possível, procure basear a sua prática em fontes confiáveis. Eu vou deixar o link para vocês de todas essas fontes na descrição do vídeo. Isso traz muito mais segurança para o nosso trabalho. E quando alguma coisa chama a nossa atenção? Depois de conhecer os marcos do desenvolvimento, pode acontecer uma situação muito comum. Você percebe que determinada habilidade ainda não apareceu ou está se desenvolvendo de forma diferente do esperado. E aí surge a dúvida: o que eu faço agora? A primeira resposta é: observe. Uma observação isolada nem sempre diz muita coisa. Acompanhe essa criança ao longo do tempo. Registre aquilo que você está percebendo. Observe em diferentes momentos da rotina da criança, porque muitas vezes o desenvolvimento acontece de forma gradual. Se mesmo assim aquela dificuldade continuar chamando atenção, vale conversar com a família, mas existe aqui um cuidado muito importante. O professor não faz diagnóstico. Nosso papel é compartilhar observações. E como conversar com a família? A conversa com a família faz toda a diferença. Em vez de dizer: acho que seu filho tem alguma coisa, dando um diagnóstico que não podemos fazer, prefira dizer: tenho observado que nas últimas semanas ele tem apresentado dificuldade em determinadas situações. Gostaria de saber se vocês também percebem isso em casa. Percebe a diferença? Você não está tirando conclusões, está compartilhando aquilo que observou. Isso torna a conversa muito mais respeitosa e produtiva. E não se esqueçam também, se for necessário, a escola pode orientar a família a buscar uma avaliação com profissionais especializados. Se eu pudesse resumir todo este vídeo em uma única frase, seria esta: conhecer os marcos do desenvolvimento não significa procurar problemas. Significa desenvolver um olhar mais atento para compreender cada criança e oferecer o apoio que ela precisa para aprender. E esse, na minha opinião, é um dos papéis mais importantes do professor. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia os marcos do desenvolvimento infantil? Existe alguma situação da sua sala de aula que fez você lembrar deste vídeo? Escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua experiência. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com outros professores e inscreva-se no canal. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo da Gira Educa!